Você vai num treino de um clube de futebol hoje. Todo dia a mesma coisa. Todo dia a mesma coisa. Aquela rodinha de bobo, para quem conhece, dos jogadores, passando a bola um para outro. Depois tem um pouquinho lá, às vezes a palavra com o treinador. Aí começa um coletivo lá, enfim. Mas ali estão seres humanos, assim, com sentimentos, com pessoas que têm família, com pessoas que têm filhos, com pessoas que sentem. Então você pode, com o seu olhar muito, muito curioso, com muito sentimento, encontrar essas histórias ali. E a partir dessas histórias, que não estão ali assim, muito fácil de enxergar, você arrancar uma boa história. Você tem o Ceará e o Fortaleza para ir, por exemplo, o repórter. Aí você tem 5 emissoras de TV aqui que vão fazer matéria lá no Ceará e no Fortaleza, todo dia. Se você não tiver criatividade, você vai fazer o que os outros vão fazer. Às vezes uma imagem já difunde toda uma matéria, sabe? Ou um grito de um torcedor, um grito de um treinador, sabe? Ter visão, aquilo ali rende uma entrevista, aquilo ali rende uma matéria, aquele assunto ali eu vou começar sabe, o meu VT. E não simplesmente espera o treino terminar para ver o que é que os jogadores vão falar lá dentro para os jornalistas e aí sim ele vai construir a matéria. Não, ele já tem que sair daqui, da redação, com algo em mente. O que é que ele pode abordar? Quando ele chegar lá, ele vai ver se aquilo é possível ou não. E se não for possível, ele imediatamente já tem que procurar algo novo. Você vai fazer um determinado jogo e se pede muito da imprensa imparcialidade, né? Que você não misture a torcida com o clube, enfim. Mas o cara é tão apaixonado pelo clube que ele estava lá gravando, filmando, na hora do gol o cara vibrou e a câmera tremeu. Então ele virou a matéria, entendeu? Ele representa toda essa gama de torcedores que estão ali dentro e os jogadores que estão vestindo aquela camisa para conseguir aquela vitória. Então o cara vai ser uma matéria. Então, assim, não olhar só para dentro do campo, né? Isso vai para qualquer área, olha tudo. E aí, Wesley, como é que você analisa esse revés de jogo do O dirigente, treinador também, ele é craque em dizer não contratamos e no dia seguinte está lá o jogador treinando. Não vamos anunciar, é mentira, no dia seguinte está lá o jogador sendo apresentado. Então é difícil você confiar em dirigente e eles são as principais fontes, porque o oficial só vem através deles. Eles falando ou eles divulgando para alguém especificamente é que a gente vai ter a confirmação. Enquanto eles não falarem, é oficial, ele vem ou ele não vem, a gente vai ficar sempre na dúvida. A busca pela informação em primeira mão, que hoje até é uma coisa assim mais complicada, porque hoje as próprias redes sociais se encarregam às vezes de pautar a gente, né? De tão rápido que a coisa anda. Às vezes antes de um jornalista saber, o filho do diretor ouviu, o pai falou, já foi lá na rede social e já tuitou, já colocou no Facebook ou no Orkut, alguma coisa assim. E aí todo mundo vai saber através daquela rede social. Acontece. Às vezes torcedores sabem de muita coisa também. Tem torcedor que vive ali no clube, então ele vê alguma coisa, ele fica sabendo, passa pra gente, a gente vai, pesquisa, vai atrás de tentar descobrir através dessas outras fontes se é ou se não é. A gente podendo divulgar, a gente divulga, senão a gente tem que ficar segurando um pouquinho. Eu já descobri aqui para o Globo Esporte, por exemplo, um treinador que o Fortaleza estava trazendo já faz alguns anos, e a diretoria não soltava quem era, aí marcou uma coletiva à tarde, lá no PC, para anunciar o treinador. E eu queria dar em primeira mão no Globo Esporte. Não, o jeito que teve foi começar, eu fiquei apertando, o dirigente apertando. E aí, não posso dizer, eu vou dizer só na coletiva. Então, mas ele está vindo, é daqui? Não é. Já vou riscando, né? Mas vem cá, qual é o perfil dele? Não, um cara que tem costume aí de muitos acessos, de divisão do Paulista e do Campeonato Brasileiro, de Série C para B, de B para A. Aí a gente vai buscando o perfil. Dentro dessas dicas, a gente começa. Então, dentro do que ele tinha me adiantado, do que eu consegui tirar dele, eu liguei para alguns amigos em São Paulo e disse, vem cá, o que se encaixa? Ele fiz uma lista de 10 nomes. E saí ligando. Consegui o telefone dos 10 e ligava. Fulano, tá chegando quando pro Fortaleza? Eu, não tô indo pro Fortaleza não, você se enganou. Disse, não, porque me disseram aqui, tá, desculpa aí, tá, tchau. Até que lá no 8º,
Você está chegando quando pro Fortaleza? Aí disse, pô, você já sabia disso? Pô, era para saber só à tarde. Alguém já vazou aí? Eu digo, tá, obrigado. E aí já soube quem era o cara, dei primeira mão no Globo Esporte e ficou todo mundo com raiva lá, os colegas na coletiva. Ronaldo Angelim, por exemplo, a do Ronaldo Angelim, eu até coloquei no meu Twitter, em primeira mão. Foi a esposa dele que me ligou, como eu tinha contato com ela, a esposa dele me ligou e disse, olha, José, nós acabamos de acertar com o Grêmio Barueri. Ninguém sabia, e eu dei no Twitter, eu estava no estádio e tal, pelo Twitter, algumas pessoas retuitaram. Agora recente pro treinador do Ceará, que estava contratando um treinador, e é uma coisa muito fechada, eles não querem divulgar porque pode atrapalhar as negociações, pode furar, e aí virar uma notícia falsa e tudo, então eles filtram muito e só divulgam quando, por exemplo, sai no site oficial do clube. Mas eu não posso me dar o luxo de esperar esse tempo deles, eu tenho que ter o meu tempo. E aí eu preparei uma casca de banana na hora da entrevista coletiva para um jogador. Quando eu perguntei, o cara confessou. E aí, Helena, a reunião do grupo com o Lula Pereira é hoje ou só amanhã? Ficou para amanhã. Ficou para amanhã de manhã a apresentação dele, pelo menos foi o que passaram pra gente. Sei também se eu poderia falar isso, mas já falei. Há uma promiscuidade entre repórteres e dirigentes, jogadores, com o passar do tempo. Você vai... E isso aí não é porque pela má intenção do profissional, nada não. Com o passar do tempo você vai criando intimidade, as pessoas vão criando intimidade com você e vai havendo um conflito aí. Na política é assim, na economia é assim, na polícia é assim. Você tem que ter sempre procurar ter uma relação distante para não misturar o pessoal com o profissional, não ceder a tudo. Não tem santo. Quem te dá uma informação tem algum interesse nessa informação. Seja para plantar uma notícia, seja para desestabilizar alguém, seja para se promover, alguma coisa tem. Cabe a você ir separando o joio do trigo. Na verdade, o jornalismo esportivo ele trabalha num limiar entre jornalismo e entretenimento, né? O próprio objeto de trabalho do jornalismo esportivo termina confundindo um pouco essas duas áreas. Mas é claro que, antes de mais nada, nós somos jornalistas, então nós temos que ter um olhar de jornalistas sobre as coisas. Eu acho que o limite é o bom senso, porque se a gente parar para pensar naquilo que é feito hoje, aquilo que vai para o ar hoje, é a soma do trabalho, da criatividade que tem o repórter na rua com o editor na sua base. Isso significa o quê? Afinação, trabalho em equipe, agora nunca passando dessa linha do bom senso. Aí é perigoso, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente vive nessa linha muito tênue entre o engraçado, o curioso, né? Aquilo que chama atenção por ser diferente e o que já passa a ser ridículo, perigoso, de mau gosto. Sempre converso com eles para que eles evitem fazer muita gracinha, porque aquilo ali pode acabar estragando a matéria. O que poderia ficar interessante, inteligente, acaba tornando a matéria motivo de piada. Então a gente evita, a gente procura fazer sempre algo mais objetivo. Fazendo simples a gente geralmente nunca erra, mas dentro desse simples, colocando algo mais, um molhinho, como a gente diz, né? E não deu no campo, o Ferroviário conseguiu se livrar do rebaixamento no tapetão. O Crateús foi julgado ontem por usar jogadores em situação irregular e foi punido. O Clássico Rei de domingo deixou mais um rastro de vandalismo no PV. E o pior é que dessa vez não se limitou às arquibancadas. A diretoria do Ceará entrou no STJD com um pedido que as divisões da torcida sejam de 90% do Ceará e 10% do Fortaleza. Nós temos também guerras de bastidores, nós temos política envolvida no mundo dos negócios esportivos, né? Quer dizer, não é só o esporte em si. Existem brigas extracampo, existem aquelas discussões com federação, discussões entre clubes, aquela historinha chata que a gente, quando antecede o Clássico Rei, por exemplo, a discussão é toda em volta do que vai acontecer, em volta de ingresso, disso e daquilo. Fortaleza vai se conter, agora vai tentar atacar muito mais do que no primeiro jogo. O Ceará tem que jogar o jogo dele. Quando a gente está comentando, a gente tem que procurar ser honesto. Por quê?
porque a gente vive do que a gente fala. A nossa credibilidade é decorrente daquilo que a gente diz. Eu não posso dizer aqui hoje que você é uma péssima jogadora e amanhã eu chegar aqui e dizer assim, não, olha, ela joga muito, sem que tenha havido ou sem que eu consiga mostrar o porquê dessa minha mudança de opinião. Porque a primeira coisa que você vai dizer é incoerente. Ele diz uma coisa numa hora, outra coisa noutra. Então, não é que eu não possa mudar de opinião, mas eu vou ter que embasar. Eu nunca tive uma ligação com nenhum clube da capital, então para mim fica muito fácil, é muito cômodo falar, criticar, elogiar. Não há nenhuma relação entre Ceará e Fortaleza, principalmente, né? Quando as pessoas me perguntam por qual time eu torço, elas sempre querem ouvir ou Ceará ou Fortaleza. E acham que se a gente tiver outro, tá fugindo, né? da resposta. Mas na verdade, como eu nunca tive essa ligação, fica muito fácil. Qualquer um de nós torce um time de futebol porque vem de criança. Vem de criança. Agora, você não pode pegar um microfone e puxar absolutamente a informação, deturpar em favor do time do seu coração. Não existe isso. Sabe por quê? Você é desacreditado. Na hora que você está falando, tem milhões de pessoas fazendo um julgamento sobre aquilo que você está dizendo, escrevendo. Aí, no instante em que todos notarem que você está torcendo, a sua credibilidade vai para o espaço. Não, aquele não é um cronista, ele é um torcedor. O torcedor, na verdade, devia se chamar distorcedor, né? Porque ele, com a paixão dele, ele enxerga as coisas do jeito que ele tem, do jeito que ele quer. Então, nós trabalhamos nesse mundo de paixão, que é um mundo muito perigoso, onde a razão, muitas vezes, fica deixada de lado. Hoje em dia é muito difícil o contato com o torcedor. Antes, os repórteres iam mais para perto dos torcedores, né? A gente via hoje. Infelizmente, isso não é mais tão fácil assim. Então, assim, eu acho que deve se evitar, assim, você tá ali no meio da torcida, entendeu? Porque é emoção pura, né? Então, pode acontecer algum problema. Quando eu cheguei na televisão, em 89, eu comecei a fazer televisão, o esporte era considerado a cozinha da redação. Na verdade, as pessoas que entravam para fazer o esporte, geralmente elas entravam vislumbrando uma vaga no geral, mais na frente. Era uma forma de entrar. Era um preconceito bobo que se tinha contra a polícia e contra o esporte. Né? O jornalismo era de alta categoria, tirando esses dois segmentos, que é isso. Eu creio que o próprio tempo cuidou de mostrar que essas matérias podem ser feitas com muita inteligência, com muita profundidade, e não vejo nenhum motivo de discriminação nessa área, não. Mas ainda algumas pessoas veem o jornalismo esportivo realmente com uma coisa assim secundária, sabe? Eu quero fazer esporte, já futebol, é uma coisa muito, muito baixa. Não é um jornalismo qualquer um ou outro, assim. E aí as pessoas perdem uma grande oportunidade de visibilidade. Eu costumo brincar com isso, e eu digo sempre, assim, eu sinto isso. Eu faço 10 matérias do geral e faço uma de esporte, assim, muita gente comenta essa de esporte. E as 10 de geral que a gente faz, às vezes as pessoas não comentam. Então a visibilidade do esporte é muito grande. E por falar em torcedor, o do Fortaleza tem dado uma importante manifestação de apoio ao time. O bonito e colorido mosaico ainda está dando o que falar. Pode até não faltar, mas 7 vitórias em 7 jogos ainda não satisfazem a equipe. O time quer mais. Para eles, nada foi bem até aqui. Para ser um jornalista esportivo, primeiramente tem que gostar de futebol, sabe? Não tem como. Por mais que a gente tenha outros esportes também, futebol, natação, judô, MMA, não sei o que, tem vários, natação, enfim. Mas o repórter ele tem que gostar de futebol, é o nosso foco. 98% do Jornal Esporte Clube é futebol, não tem outra. Ter sentimento. Você tem que sentir as coisas. Se você faz uma coisa que você não sente, não adianta que vai ficar uma pedra. Ler muito, que é uma coisa básica que eu considero... Eu brinco dizendo que lê porque gosta e lê porque é obrigado. Assim. Não tem outro caminho para você ter conteúdo e abrir a tua cabeça para esses sentimentos que não seja a leitura. Mas saber ouvir é importante. Porque para você trabalhar hoje com televisão, seja no esporte ou não, você tem que estar antenado. O desafio no Globo Esporte hoje exige força, técnica, garra
E é difícil, rapaz. É aqui no tatame, no judô. Clássico rei. Ah, não. Antigamente era impensado fazer um VT, uma reportagem com mais de uma passagem. Hoje em dia você tem 2, 3 e não precisa ser um VT longo. Hoje em dia você tem reportagens que são pura passagem, ou seja, plano sequência, vem comigo. O cara começa e termina ali. Então assim, as coisas mudam. Você tem que estar antenado. Se você assistir tudo e todos, aí você filtra aquilo que você acha legal, aquilo que não é legal você deixa de lado. Hoje a narração da televisão, se você prestar atenção, tem grito como tem na narração de rádio e por aí vai. De forma que houve uma modificação bem acentuada no meu modo de entender da narração da televisão dos primeiros tempos à narração de hoje. Nós tivemos um início de televisão e esse início ele perdurou por vários anos, de uma influência muito forte do rádio. Por quê? Porque os profissionais do rádio eles foram colocados na televisão para fazer o rádio falar, o rádio televisado, digamos assim, no primeiro momento. Então é natural que à medida que os anos vão avançando, a televisão vai se transformando também, porque ela vai buscando a sua própria identidade. Nesta época era difícil, filmes, as reportagens eram mais feitas a pessoa mesmo comunicando a notícia. Não havia facilidade de filmes, não havia videotape. O que havia era um recurso, a pessoa pregava fotos numa espécie de um fanelógrafo e uma outra câmera focalizava. O governador do estado aparecia a foto do governador. A TV Ceará transmitiu o futebol durante muito tempo. Só mesmo mais um futebol e também umas lutas de jiu-jitsu, de karatê também eram transmitidas pela TV Ceará, Canal 2. Isso no começo, no início mesmo, todo domingo ela transmitia o futebol. Nesse tempo só tinha o estádio Presidente Vargas. Aqui em Fortaleza, eu acho que a gente está muito bem amparado. Sabe, o jornalismo esportivo, todos os programas, todas as emissoras, se você olhar, tem esporte. Isso é muito bom, isso é maravilhoso, tem espaço para muita gente, entendeu? Tem espaço para mais discussões e quem está do seu lado tem que fazer melhor para poder se destacar. Que você pode observar que dentro dessa concorrência de televisão, sempre há quem procure inovar, não é? Às vezes você dá a cara para bater e não se dá bem numa inovação que faz, descobre que houve um resultado negativo, procura corrigir, mas a busca pelo aperfeiçoamento era constante. Você pode mudar a linguagem, pode mudar a forma de fazer, pode mudar, só não pode perder a essência. Jornalismo é jornalismo sempre. O que muda é o formato, mas a essência do jornalismo, a pauta tem que ser bem apurada, a informação tem que ser precisa, as fontes têm que ser ouvidas, os lados envolvidos têm que ser... Isso não se perde.